Bolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, hoje é aniversário do nosso gigantão da colina. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vasco dentre todos os amores és o mais antigo. O Vasco é minha vida, minha história, meu primeiro amigo. E quem não me conhece me pergunta por que eu te segui, porque eu te amo. E eu levo a cruz de Malta no meu peito desde que eu nasci. E eu não paro, e eu não paro, não paro não. A cruz de Malta, meu coração. Vasco da Gama, minha paixão. Vasco da Gama, religião. Parabéns, Vascão da Gama, pelos seus 123 anos de idade. A fase é tenebrosa, o momento é muito ruim, mas o amor a esta cruz de Malta, momento ruim algum, tirará de nossos corações. Te amo, Vascão, mesmo com todas essas dificuldades. Deixa o like aí no começo do vídeo, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. É aniversário do Vasco, mas o clima continua pesado. Agora às 10 horas da manhã vai ter o protesto aí das 10 maiores torcidas organizadas do Vasco lá na sede em São Januário. Eu vou trazer para vocês os desdobramentos do protesto no vídeo que vai ao ar pela parte da tarde. Beleza? Uma pincelada breve aqui. Vamos falar muito da pasta de futebol nesse vídeo aqui. Antes, só uma breve atualização. O Diego Souza está perdendo cada vez mais espaço lá na equipe do Grêmio. Inclusive, o Filipão pediu a contratação de 2 jogadores e chegaram 2 reforços para a posição que vinha jogando o Diego Souza. O Grêmio contratou o atacante Miguel Borja e também o Campaz, a pedido do treinador Luiz Felipe Scolari. Com isso, o Diego Souza está perdendo cada vez mais espaço e ele tem contrato com o Grêmio só até o final da temporada. Então, o Diego Souza hoje já não é mais uma unanimidade dentro do grupo. Inclusive, o Grêmio vê com bons olhos negociar o jogador. O companheiro Fábio Torres do Vascaínos.net entrou em contato com seu empresário Eduardo Duran para saber se houve alguma atualização, se após algumas semanas o Vasco entrou em contato para sondar a situação do jogador, e até o presente momento o Eduardo Duran diz que não houve nenhum contato por parte do Vasco da Gama, beleza? Vamos falar agora do departamento de futebol. Olha, o Vasco joga a sua 4ª temporada na Série B e é disparada a sua pior campanha. Na campanha de 2009 e na campanha de 2016, o Vasco fechou o turno com 36 pontos e na temporada de 2014, o Vasco tinha 32 pontos. O Vasco fechou o primeiro turno da Série B de 2021 com apenas 28 pontos. E aí o presidente Jorge Salgado foi perguntado durante a coletiva ontem se ele estava satisfeito com os resultados, por que os resultados não vêm acontecendo e as coisas não vêm dando certo, e o que ele acha que o Vasco errou para que os resultados não estejam acontecendo nesse momento. E o Jorge Salgado respondeu o seguinte: essa comparação é difícil de se fazer, porque as premissas não são iguais, né? Das outras vezes que o Vasco caiu, que o Vasco desceu para a 2ª divisão, ele desceu com a cota de 1ª divisão. Seria a mesma coisa eu dizer para você hoje que, se eu estiver olhando para trás nas outras quedas, se acontecesse a mesma coisa hoje, eu teria hoje um orçamento de 230, 240 milhões para investir. Como a regra mudou, como eu não tenho mais a cota de televisão, esses 230 milhões que eu tive no passado se transformaram em 100 milhões de reais. Então, você pode entender a dificuldade que a gente está tendo de se ajustar a um orçamento dessa natureza. Seria a mesma coisa no teu orçamento familiar. De um dia para o outro, você, de repente, sofreu uma redução de 50% a 60% no seu salário e você está com a despesa de 50% a 60% a mais e você tem que gerenciar essa situação. É com isso que a gente está lidando. Se a gente pudesse receber o mesmo que das outras vezes a gente recebeu, a gente teria 220 milhões para investir e, obviamente, não estaria com essa dificuldade toda. Bom, vamos começar a falar de Lisca aí, vamos falar de reforço, vamos falar de um possível pedido de demissão do treinador e também
qual é a análise e avaliação que hoje a diretoria faz do trabalho do Lisca. Mas antes, presta bastante atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga a todos os serviços que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixando o OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que tiver notícia do Vascão, a OneFootball vai mandar uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. A OneFootball acabou de fechar uma parceria com o Vascão e agora tem ainda mais conteúdos exclusivos do Vasco dentro da plataforma. E quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Eu vou deixar com vocês aí o Alexandre Pássaro avaliando o trabalho do Lisca. Se ele está satisfeito com o trabalho do Lisca. Lembrando que até aqui o Lisca tem 8 jogos sob o comando do Vasco, com 5 derrotas e apenas 3 vitórias. Nós estamos satisfeitos com o trabalho do Lisca e não estamos satisfeitos com os resultados que o time tem nos trazido. Acho que são coisas diferentes, mas a gente tem, se a gente tinha convicção no trabalho do Lisca naquele primeiro momento, a gente tem ainda mais agora, de quase um mês de Lisca aqui, sobre o trabalho dele, né? Agora conhecendo ainda mais de perto, internamente, no dia a dia, em todas as situações, a gente tem ainda mais convicção. E a gente também espera que o Lisca possa, né, tudo que um treinador quer é ter tempo para trabalhar, é ter semana cheia, ter semana aberta para, enfim, implementar teu método, implementar tudo aquilo que ele acredita no time, poder descansar mais os jogadores, mas também dar uma carga maior de trabalho aos jogadores, porque hoje as cargas são muito controladas, porque a gente tem jogo, viagem em cima, né? Então ontem, por exemplo, o treino foi um amistoso com o Sub-20, daqueles que não jogaram contra o Sub-20, em seguida já teve a viagem, hoje já é dia pré-jogo, então o treino acaba sendo um treino mais leve, naturalmente, e a partir de semana que vem a gente tem aí 3 semanas cheias para trabalho, inclusive uma delas, dependendo do que a CBF vai fazer com o calendário, a gente pode chegar a ter 13 dias entre um jogo e outro. Então é um momento onde o Lisca, assim, ele mesmo diz, né, todo aquele sucesso que ele teve no América Mineiro, ele teve um tempo para trabalhar, a gente também tem que estar ciente disso. Não é que a gente possa pedir tempo ou possa apostar no tempo, mas a gente sabe já que a partir de semana que vem a gente vai ter mais tempo, então a gente precisa utilizar isso da melhor maneira possível. Então, quanto a isso, a gente está completamente convicto do trabalho que ele vem desenvolvendo aqui, que vai desenvolver melhor cada vez mais. Sobre a nossa responsabilidade é total, sempre foi. Eu sempre estive aqui, nessa mesa, desde o começo do ano, em todas as apresentações, em todas as entrevistas, em todas as vezes, inclusive do ano passado, na outra temporada, em que a gente precisou falar, por exemplo, de arbitragem. Então, a nossa responsabilidade é total, né? A divisão de responsabilidade, para mim, dentro do departamento de futebol, ela não existe. Todo mundo é responsável por aquilo, cada um da sua área, cada um do jeito que pode ajudar. Então, o Lisca, ele é 100% responsável pelo time, assim como eu sou 100% responsável, assim como o médico é 100% responsável dentro da área dele do que ele pode fazer. Então, todos nós somos responsáveis, os cargos mais altos, naturalmente, dentro de uma hierarquia do futebol, naturalmente tem maior responsabilidade, e isso acho que é uma coisa que sempre ficou muito clara aqui. Bom, galera, e para finalizar, 2 temas importantes aqui. Primeiro, falei muito disso aqui no comecinho da semana. Ficou muito claro após a derrota aí para a equipe do Londrina de que o Lisca deixou no ar que em caso de uma derrota hoje para o Operário, dependendo da maneira como isso ocorrer, ele poderia sim pedir demissão. Tanto que na coletiva, o Alexandre Pássaro foi perguntado se o Vasco teme do Lisca pedir demissão em caso de um insucesso no jogo de hoje e o que o Vasco estaria fazendo para poder contornar essa situação de momento. E também foi perguntado sobre a questão de reforços, aquela conversa de que o Lisca precisava de 15, 20 dias para conhecer melhor o elenco. O Lisca está para fazer 30 dias já no comando do Vasco e ele vai revelar até que o Lisca já entregou uma lista com nomes para o Vasco tentar fazer as contratações. Confere aí. A gente teme que qualquer profissional gabaritado, com bom trabalho, enfim, com boas perspectivas, de nossa total confiança, peça demissão, né? Isso é uma coisa que a gente evita a todo momento. Só nessa semana, por exemplo, a gente teve 3 propostas de 3 profissionais nossos
essa semana que eu digo, enfim, do meio da semana passada para essa, a gente teve proposta para 3 profissionais nossos deixarem o clube e irem para outros e preferiram ficar, no final das contas, sem que a gente mexesse em salário, em absolutamente nada. E o Lisca, que bom que ele sente daquele jeito a derrota, sabe, Felipe? Porque a gente acabou de falar isso na última pergunta, né? Ele sente demais a derrota. E isso eu não vejo como um defeito, né? A gente tem que entender o contexto que estava aquele jogo. Eu acho que se ele viesse aqui com um papo de todo animado, de vamos para frente, ele não tinha como. Ele estava sentindo exatamente aquilo, continuou sentindo aquilo, ficamos até tarde aqui. Eu também, todos nós sentindo aquele mesmo peso, mas ele foi o único, naturalmente, por uma questão regulamentar, que teve que se expor, que teve que falar. Então, exatamente por causa disso, eu acho que ele estava daquele jeito aqui. A gente tem que lembrar que a gente estava ganhando o jogo, que a gente entrega, né, ali praticamente 2 gols, né, em 2 falhas individuais, que a gente não culpa, mas não é uma coisa, né? Diferentemente, por exemplo, do jogo do Remo, que eu não concordo, mas que ele, aqui na Vasco TV, um pouquinho antes do jogo, disse, não, eu também agi errado estrategicamente e tal, e eu deixei isso para ele, claro, lá em Belém ainda, que a gente não concordava com isso, que ele teve essa, talvez, depois do jogo, ele pensar o que ele poderia ter feito diferente. Neste jogo aqui, ele não teve controle absoluto sobre aquelas ações tomadas e estava de cabeça cheia. Então, eu não temo, e muito pelo contrário. Eu acho que o Lisca ele sempre reforça o prazer dele de estar no Vasco, a alegria dele de estar no Vasco. E a única coisa que a gente quer é que eventual resultado negativo que a gente venha a ter não o desanime num ponto disso acontecer. A gente não acredita nisso, muito pelo contrário, a gente acredita em tudo que ele sempre quis e sempre colocou para a gente. Felipe, sobre termos práticos, né? Isso é uma coisa, inclusive, que a gente vem falando. Tá? Eu, quando estive lá em Porto Alegre com o Lisca, a gente passou nome por nome do nosso elenco. Nome por nome, condição por condição. Mas é natural que o treinador, quando chega, e isso ele me disse lá em Porto Alegre, inclusive, ele falou, Pássaro, assim, às vezes eu tenho uma impressão do jogador, mas eu só vou conhecê-lo lá. E, assim, se ele chegasse e tivesse 1 ou 2 ou 3 semanas cheias, com certeza ele teria conhecido o elenco de uma forma muito mais rápida, mas ele tem conhecido, às vezes, inclusive, durante o jogo, né? Porque é o tempo que dá, é o momento que dá. E agora, aí, depois do jogo do Remo, a gente conversou, porque já estava quase fazendo um mês, ele falou, Pássaro, agora sim, conhecendo esses jogadores, eu não vou falar nem de peças e posições, mas de características que talvez faz, e vamos dar uma olhada no mercado. Então, ele criou uma lista, a gente criou uma lista, a gente foi atrás já de alguns jogadores, né? Um foi esse caso que eu dei o exemplo, o outro jogador, por exemplo, é um jogador que está hoje em um dos clubes que disputam os 3 campeonatos, e a resposta do jogador foi, eu não estou jogando, eu estou no banco, mas se o meu time ganhar o tanto de campeonato que ele pode ganhar, eu vou ganhar um bicho maravilhoso, eu vou ficar aqui. Então é isso que a gente enfrenta hoje, e a gente tem buscado, junto com o Lisca, opções, né? Ele ontem, né, antes de sair para a viagem, eu falei com ele, falei com o auxiliar dele, aí ele disse, não, eu estou focado no jogo e tal, depois de sábado a gente vai conversar, vamos tentar, vamos olhar outros nomes e tal. Então a gente tem feito de tudo, mas tanto ele quanto eu entendemos que não vai existir um salvador da pátria, um herói, uma opção que a gente tenha total certeza, até porque isso não existe em lugar nenhum, em clube nenhum do mundo, mas uma opção que tem. O que a gente precisa é melhorar ainda mais, continuar trabalhando desse jeito, para que, principalmente esse grupo que está aí, porque se nós trouxermos, por exemplo, 3 jogadores, nós estamos falando em 10% do grupo, né? Mas então a gente tem que continuar focado nos 90% do grupo, que é quem vai sustentar o nosso acesso. Então a gente precisa melhorar a performance deles, a performance individual, a performance coletiva, a performance física, enfim, tudo que estiver faltando. Bom, galera, é isso. Hoje o dia vai ser bem agitado. Às 10 horas da manhã agora tem os protestos. Vou trazer para vocês no próximo vídeo as prováveis escalações, os desdobramentos dos protestos. E vocês sabem que o Vasco é uma bomba relógio. Hoje é aniversário do clube, a gente nunca sabe o que esperar. Então fiquem ligados aqui no canal. Se for sua primeira vez, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, que aí qualquer novidade do Vascão eu trago para vocês aqui no canal. Beleza? Vai ter um vídeo por volta de 3 e 5 horas da tarde, nesse horário aí. E depois, claro, da partida, eu venho com a minha análise pós-jogo da partida, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento de volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!